Às vezes, a alma se cala de um jeito que nem lágrimas consegue produzir. É como se por dentro tudo estivesse travado. Não por falta de fé, mas por excesso de dor. O corpo está cansado, a mente sobrecarregada, e o coração parece gritar em silêncio por um alívio que não chega. Até tarefas simples, como levantar da cama, preparar um café ou enfrentar o dia, parecem montanhas impossíveis de escalar. E nessa fraqueza profunda surge a pergunta: onde está Deus quando nem forças eu tenho para continuar? É nesse momento, justamente quando o nosso limite é exposto, que o Senhor revela uma das suas promessas mais tocantes. Ele nos carrega. Sim, o Criador do universo, aquele que tudo sustenta com a força da sua palavra, se inclina até nós com amor paternal e diz: você não precisa caminhar agora. Eu te carrego. Essa é uma verdade que confronta a lógica humana. Vivemos em uma cultura que exalta o desempenho, a força, o controle, mas Deus não nos chama para impressioná-lo com nossa resistência. Ele nos convida a descansar nele, a confiar que mesmo sem forças, ainda assim estamos seguros, porque estamos nos braços dele. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que Deus tem para falar ao seu coração hoje pode mudar a forma como você atravessa esse momento difícil. No livro de Isaías, capítulo 46 e verso 4, encontramos uma promessa que carrega um amor incondicional. Até a sua velhice eu serei o mesmo. E ainda, quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Esse versículo é como um abraço de Deus que nos acompanha desde o início até o fim. Ele não muda conforme nossas fases mudam. Quando éramos crianças, ele nos guardava. Na juventude, nos guiava. Agora, mesmo quando o tempo parece nos desgastar, ele ainda nos carrega. Essa fidelidade atravessa o tempo, os altos e baixos, os momentos de força e as fases de fraqueza. Deus não nos abandona quando não temos mais o que oferecer. Pelo contrário, é quando estamos mais frágeis que Ele mais se aproxima, que Ele mais nos sustenta. Você pode até ter sido deixado de lado por pessoas em fases difíceis da vida, mas Deus não é assim. Ele não é passageiro, Ele é eterno. E o seu compromisso com você é pessoal, diário, constante. Ele diz: eu te fiz, eu te levo, eu te carrego. Quantas vezes você já se sentiu envergonhado por não estar bem, por não conseguir manter o mesmo ritmo, por não conseguir sorrir como antes, por precisar parar? Vivemos em um mundo que valoriza a performance constante, que aplaude quem nunca demonstra fraqueza. Mas no reino de Deus, os valores são outros. O que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de oportunidade para demonstrar seu cuidado. Muitos se sentem culpados por não conseguirem orar com a mesma intensidade, por não conseguirem manter a fé inabalável, por estarem emocionalmente exaustos. Mas Deus não nos rejeita nesses momentos. Ele nos acolhe, Ele não se afasta da dor, Ele se aproxima. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos convida com ternura: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um chamado para os esgotados, para os que não conseguem mais fingir que está tudo bem. Jesus não nos pede esforço, Ele nos oferece descanso. Quando admitimos nossa fraqueza diante de Deus, não somos envergonhados, somos carregados. É nesse lugar de rendição sincera que descobrimos a profundidade do amor dele. Você não precisa provar força o tempo todo. Você só precisa permitir-se ser cuidado. Há um tipo de cansaço que não aparece nos exames médicos. Um esgotamento emocional silencioso que vai corroendo a alma por dentro. Você sorri por fora, mas por dentro está implorando por um alívio. As palavras se tornam escassas e até orar parece difícil. Nessas horas, muitos pensam que Deus se afastou, quando na verdade é exatamente aí que a graça dele se revela com mais intensidade. A graça de Deus não depende do nosso desempenho, da nossa eloquência ou da nossa força. Ela é favor imerecido, cuidado que chega mesmo quando tudo em nós parece estar falhando.
Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, o próprio Senhor disse a Paulo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." É quando você chega ao limite, quando sua alma não tem mais de onde tirar forças, que o Senhor entra em cena com seu sustento invisível. Você pode não perceber agora, mas se ainda está de pé, é porque Ele tem te sustentado. E mesmo quando você não sente, Deus está presente. Sua graça é como aquele vento suave que não se vê, mas que refresca, renova e levanta. Ele não exige que você esteja bem o tempo todo. Ele só quer que você confie, mesmo quando tudo dentro de você grita por desistência. Você já pensou que há momentos em que Deus simplesmente não quer que você caminhe, mas que apenas se permita ser carregado? Isso pode soar estranho para quem aprendeu que precisa ser forte o tempo todo. Mas o cuidado de Deus não é uma cobrança, é um descanso. A vida espiritual não é uma maratona que se corre sozinho. Existem fases em que Deus nos ensina a caminhar com fé, sim, mas há outras em que Ele, com sua ternura, nos coloca nos braços e diz: "Hoje eu caminho por você." E sabe o que isso significa? Que até mesmo o seu progresso depende da graça dele. Há dias em que você não vai conseguir orar como gostaria, nem manter o ânimo, nem ter respostas. E tudo bem. O Senhor conhece o seu limite e não te julga por isso. Ele te ama além das suas condições emocionais. Ele te vê com compaixão e age com paciência. No livro de Deuteronômio, capítulo 1 e verso 31, Moisés relembra ao povo como Deus os conduziu pelo deserto. No deserto, viste que o Senhor teu Deus te levou como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes. Assim é com você hoje. Você não está parado, está sendo carregado. Confiar nos braços de Deus é fácil quando tudo está em ordem. Mas e quando tudo parece desmoronar? Quando as portas se fecham, quando a saúde enfraquece, quando as emoções se embaralham e até mesmo as orações parecem não passar do teto? É nesse cenário que a verdadeira fé é provada, não como uma demonstração de força, mas como um abandono confiante. Confiar é dizer: "Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu escolho permanecer nos teus braços." É deixar de buscar explicações para abraçar a presença. No livro de Salmos, capítulo 56 e verso 3, Davi declara: "Em me vindo o temor, hei de confiar em ti." Veja que ele não diz: "quando eu estiver confiante", mas "quando o medo vier." Isso mostra que confiar não é ausência de medo, mas uma decisão de descansar mesmo com o coração trêmulo. A confiança que Deus espera de nós não é baseada em resultados visíveis, mas em um relacionamento real. Ele quer que você o conheça a ponto de se jogar em seus braços, mesmo sem saber onde vai pisar depois. Porque quem está nos braços do Pai está no lugar mais seguro do mundo, mesmo quando o mundo ao redor parece ruir. Existe uma grande diferença entre ser empurrado pela culpa e ser carregado pelo amor. Muita gente vive uma fé baseada em exigências religiosas. Você precisa orar mais, precisa ler mais, precisa ter mais fé. E embora todas essas práticas sejam importantes, quando se tornam pesos ao invés de fontes de vida, algo está fora do lugar. Deus não nos impulsiona pela cobrança. Ele nos atrai pelo amor. Em vez de gritar de longe dizendo: "ande logo", ele se aproxima, nos acolhe e diz: "Vem, eu te carrego." Esse é o coração do Pai. Em Oséias capítulo 11, verso 4, Deus descreve seu cuidado com Israel de forma profundamente terna. Com laços de bondade e de amor os atraí. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre os seus queixos e me inclinei para alimentá-los. Essa não é a imagem de um Deus distante e exigente, é a de um Pai amoroso que compreende, que acolhe, que sustenta. A fé que Jesus nos convida a viver não é baseada no medo de errar, mas na segurança de ser amado. Ser carregado por Deus é permitir-se receber um cuidado que não se ganha por mérito, mas se aceita com humildade.
Há momentos tão escuros que até você mesmo pensa em desistir de tudo, da caminhada, dos sonhos, da fé. Nessas horas, a sensação é de estar sozinho, como se ninguém compreendesse o peso que você carrega por dentro. Mas aqui está uma verdade poderosa. Mesmo quando você desiste de si, Deus não desiste de você. O abandono nunca fez parte da natureza de Deus. Ele não é como os homens, que se afastam quando as coisas ficam difíceis. Ele é o pastor que vai atrás da ovelha ferida, que não se envergonha da sua dor, que te carrega no colo até você se reerguer. Em Salmos, capítulo 94 e verso 18, o salmista declara: Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Essa é a essência do cuidado de Deus. Mesmo quando você está prestes a cair, Ele te sustenta. Mesmo quando você pensa que está só, Ele permanece ao seu lado. Deus não te ama apenas nos seus dias bons. Ele te ama nos seus piores dias também. Quando sua fé está fraca, quando o desânimo te consome, quando tudo o que você consegue fazer é respirar. Ele ainda está ali, firme, constante, segurando você nos braços. Poucos momentos são tão angustiantes quanto o silêncio de Deus. Quando oramos, choramos, esperamos e nada acontece. Parece que o céu está fechado, que Deus virou o rosto, que nossas palavras se perderam no vento. Mas será que o silêncio dele significa ausência? Muitas vezes, o silêncio de Deus é exatamente o oposto. É presença intensa. É nesses períodos que ele nos carrega de forma mais íntima, mesmo sem que percebamos. Como uma mãe que segura o filho dormindo no colo, o bebê não vê, não entende, mas está completamente seguro. No livro de Isaías, capítulo 30 e verso 15, está escrito: Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Isso nos ensina que mesmo quando não ouvimos a voz de Deus, podemos confiar que Ele está agindo com sabedoria, no tempo certo e da maneira certa. O silêncio não é descaso, é um convite à confiança. É como se Deus dissesse: Filho, agora é hora de apenas descansar. Eu estou trabalhando enquanto você espera. É nos bastidores que os maiores milagres são preparados. E quando você não sente nada, Deus ainda está segurando tudo. Confie, o silêncio de hoje pode ser o testemunho de amanhã. Porque nos braços de Deus, até o silêncio tem propósito. Você já parou para lembrar de onde Deus te tirou? Dos momentos em que parecia que não haveria saída, mas, de repente, algo aconteceu e você conseguiu seguir em frente? Há marcas de cuidado divino espalhadas pela sua história, e elas são provas de que Deus já te carregou antes. Em meio à dor presente, é fácil esquecer os livramentos do passado, mas trazer à memória aquilo que nos dá esperança é um ato de fé. Quando você olha para trás e percebe que sobreviveu a coisas que pensou que não suportaria, isso é evidência de que não foi por acaso, foi Deus te sustentando. No livro de Deuteronômio, capítulo 32 e verso 11, Deus é comparado a uma águia que cuida de seus filhotes. Como a águia desperta o seu ninho, esvoaça sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre elas. Ele te levou sobre suas asas quando você nem sabia voar. Ele te cobriu quando você estava exposto. E se ele fez isso antes, por que não faria agora? Lembre-se, a mesma mão que te livrou ontem é a que te sustenta hoje. A fidelidade de Deus não é uma lembrança do passado, mas uma promessa para o presente. Ele ainda está aqui, e Ele ainda te carrega. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença com o coração cansado, mas com a alma aberta para receber o Teu cuidado. Obrigado por mais um dia de vida, pelo fôlego que respiro, mesmo quando sinto que não tenho forças para seguir. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nunca desistiu de mim, mesmo nos meus dias mais difíceis. E hoje, reconheço que não tenho mais controle sobre tudo. Confesso as minhas fraquezas, os meus medos, essa exaustão que tem me paralisado.
mas eu também reconheço que o teu amor é maior que tudo isso. Entrego nas tuas mãos as situações que me afligem, minha saúde, minha família, minhas emoções, meu trabalho, as incertezas do futuro. Eu não quero mais tentar carregar tudo sozinho. Eu preciso ser carregado pelos teus braços, Senhor. Assim como está escrito em Isaías, capítulo 46 e verso 4, eu creio. Até a sua velhice eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Essa promessa é viva, e eu descanso nela. Carrega-me hoje, Senhor. Me envolve com a tua paz, sustenta minha mente, renova meu ânimo, fortalece minha fé. Mesmo que eu esteja em silêncio por dentro, que a tua voz me console. Mesmo que eu não veja saída, que os teus caminhos se revelem diante de mim. Eu confio no teu tempo, eu confio na tua mão, eu confio no teu coração. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários com fé. Mesmo sem forças, eu confio nos braços de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado e precisa ser lembrado de que não está sozinho. Se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que renovam a fé e fortalecem a alma. E não deixe de assistir o próximo devocional. Deus ainda quer falar mais com você. Que o Senhor te abrace neste dia com o consolo dele e te carregue com amor até que você volte a andar com força renovada.